Então agora nós vamos aprender a montar o ambiente de aprendizagem, tá? Então abrindo aqui, expandindo o mapa mental, primeiramente eu preciso que você realize alguns downloads, certo? O download do VirtualBox. VirtualBox é um gerenciador de máquinas virtuais. Uma máquina virtual nada mais é do que um hardware sendo simulado via software, como se você tivesse um computador de fato virtual dentro do seu próprio computador. E aí lá você pode instalar o sistema operacional que você quiser, pode montar uma rede virtual e fazer uma brincadeira totalmente virtual e bem econômica, né? Imagina se você quisesse experimentar o Linux e tivesse que estar formatando o disco do seu computador, e isso aí até tem riscos, porque você, se não fizer a coisa direito, acaba perdendo os seus arquivos e tal, sempre correndo esse risco. Então esse método que eu vou mostrar aqui é livre de tudo isso. Então você vai fazer o download do VirtualBox, está aqui o site virtualbox.org, e também da extensão do VirtualBox, que permite aí a inserção USB, ou seja, quando você pluga um USB na sua máquina, que a gente chama de máquina hospedeira, que é a sua máquina física, tem como você habilitar, se você tiver instalado essa extensão, o roteamento desse USB, que pode ser um pendrive, um adaptador sem fio, para dentro da máquina virtual. Eu também deixo aqui um bônus, tá? Que é o Linux Sem Segredos.pdf, um e-book que eu escrevi, muito bacana. E nesse e-book eu ensino a você o passo a passo de como realizar a instalação de uma distribuição Linux, tá? Pelo método convencional. Por que eu deixo esse bônus aqui? Primeiro, vai ser um plus para você, como já o nome já diz, é um bônus. Segundo, porque eu ensino esse método convencional, tem o passo a passo aqui da instalação do VirtualBox, tá? Então você pode dar uma lida aqui para não se embananar. E eu ensino também o passo a passo aqui de como instalar ou como montar a máquina virtual e instalar a sua distribuição, como você pode observar aqui rapidamente. Estou passando rapidamente só para dizer para você que existe. Onde está esse Linux Sem Segredos.pdf? Está na sua pasta de material do curso. Tá? Aqui nesse curso eu vou ensinar você a baixar, realizar o download de uma imagem virtual já própria para o VirtualBox, para a gente poupar esse processo de instalação e adiantar aqui o andamento desse curso. Então, esses downloads você vai realizar aqui, ó, virtualbox.org. Então, você vai acessar esse site aqui, vai clicar nesse pequeno botão. Eu sempre gosto de dizer isso, não sei por que a galera aqui do VirtualBox exagerou nesse botão. E estou imaginando aqui que você usa o Windows, tá? Ou o macOS. Se você usa o Linux, você já pode fazer o download pela sua própria distribuição, tá? Abrir aqui, por exemplo, o meu terminal, não se assuste. O que eu vou mostrar aqui, eu vou ensinar ao longo desse curso, mas estou supondo, nesse momento aqui, que você é usuário Linux. Então, no meu caso aqui, Linux Mint, sudo apt-get install, ou apenas sudo apt install, e aí você escreve VirtualBox, tá? Enter, vai responder sim, provavelmente, e aí você vai ter o download realizado e a instalação do VirtualBox propriamente dita. Usuários Linux e qualquer outro vai precisar baixar aqui o Extension Pack, tá? Desde que seja compatível com a versão do VirtualBox que você tem instalado aí. Então, assim, quem for usuário Windows, voltando aqui para o ponto inicial, e usuário, por exemplo, OS, Solaris e tal, vocês vão baixar por aqui, observar aqui a versão e vão baixar a mesma versão do Extension Pack. Vão instalar primeiro esse e após vão instalar esse aqui sem muito segredo. Eu ensino lá no e-book Linux Sem Segredos. Você que fez a instalação aí diretamente pela distribuição, tá? Eu vou abrir aqui só para mostrar, já tenho várias máquinas virtuais. Então você vai abrir o seu gerenciador de VirtualBox, ajuda, sobre, e você consegue observar aqui a sua versão, a 5.0.24. Importantíssimo esse ponto, a extensão, o Extension Pack, tem que ser na mesma versão do binário do VirtualBox. Então você vem aqui embaixo, Older builds antigos, 5.0 no meu caso, e baixando aqui um pouquinho, 5.0.24, a gente vem aqui, Extension Pack. Então, no meu caso, esse aqui que eu tenho que baixar. Algumas distribuições já fazem isso aqui tudo automático. Você tem como conferir também por aqui, ó. Deixa eu abrir novamente o VirtualBox. Arquivos, preferências, extensões. Se você tiver essas duas aqui,
é porque a distribuição já fez a instalação automaticamente. Se você não tiver esse Extension Pack, é porque você vai ter que fazer o download e você mesmo vai ter que realizar a instalação. Então basta ir lá em Extension Pack, como eu ensino também no e-book, e adicionar lá a extensão e a instalação acontece naturalmente. O outro download, como eu disse, tá, que você vai ter que realizar, é o download do Kali Linux. Então esse aqui é o site oficial do Kali Linux, a distribuição a qual eu vou trabalhar ao longo desse curso. Então você pode vir aqui em Downloads. Quando você clica em Downloads, você é apresentado aqui com a lista de ISOs. E aqui nós temos versões 64 bits, 32 bits completas, tá? Temos versões mais enxutas, temos outros ambientes gráficos também e para arquiteturas embarcadas. Então você pode fazer o download diretamente por aqui, ó, ou o torrent por aqui. No entanto, como eu disse, nesse curso, tá, em todos os meus outros cursos, eu gosto de realizar o download de uma imagem do VirtualBox já pronta, já pré-configurada. Então você pode fazer isso por aqui, ó, baixando um pouquinho, Kali Virtual Images. Então, uma vez carregado aqui o site, você pode baixar. Então, temos aqui para o VMware e aqui temos para o VirtualBox. Então, aqui você vai realizar o download. Tá? A minha sugestão é que você realize o download da versão de 64 bits. Vai instalar. Ele já vem com a extensão .ova, que é um appliance do VirtualBox. Feito isso, a gente volta aqui para o mapa mental. E o nosso laboratório vai ser composto, então, por esse VirtualBox, tá? Com a máquina virtual Kali Linux instalada. Já deixo aqui o login e a senha, para caso você esqueça em algum momento. Depois a gente tem que fazer algumas configurações, uma delas que eu considero importante é a rede, tá? Que pode ser em modo bridge, exclusivo de hospedeiro, como eu vou mostrar. Sempre é importante também você compartilhar a pasta de material no host com a VM Kali, tá? O Kali Linux, ou seja, qualquer VM que você vai utilizar. Essa pasta de material é a pasta que temos aqui no curso, então você pode fazer o download dela, criar uma pasta material e permitir com que a distribuição Kali Linux acesse essa pasta material. Aqui embaixo eu deixo todo o passo a passo, né? Então primeiro você vai realizar os downloads, depois você vai instalar o VBox, depois a extensão e depois você vai instalar a VM. Como é que você vai instalar a VM? Tá? Lá no Linux Sem Segredos eu ensino o passo a passo do método convencional. Aqui eu vou mostrar o método mais rápido, tá? Que é quando você baixa a máquina virtual já pré-pronta. Então você vem aqui, ó, arquivo, importar appliance. Uma vez que você clica em importar appliance, você vem aqui e vai procurar selecionar o arquivo que você baixou. Tá? Uma vez feito isso, clica em próximo e depois que clicar em próximo vai ter uma leve demora aí, que a máquina vai ser importada, vai ser configurada e feito isso, você já pode utilizar a sua máquina virtual. Apenas algumas alterações eu sugiro fazer. Então você pode vir aqui em configurações. Em geral, você pode colocar o nome que você considera aí mais sensato para você, porque eu particularmente não gosto do nome que já vem por padrão aí na máquina virtual. Em sistema, você pode ajustar a memória. Se você tem pouca memória, então você pode diminuir. Se você tem memória de sobra, no meu caso aqui eu tenho 16 GB, você pode aumentar aí. 4 GB de memória para o Kali já é mais do que suficiente. Eu usei por muito tempo 2 GB quando eu tinha menos memória e também era mais do que suficiente. Aqui em processador você também pode alterar em função aí do número de núcleos que você tem. Tá? Eu já usei com uma CPU tranquilo, com 2 melhor ainda. Em monitor, aqui você pode aumentar ou diminuir a quantidade de memória de vídeo, tá? Sugiro deixar o máximo mesmo e deixar a habilitação 3D aí, tá? Mesmo que você não tenha a placa de vídeo, pode deixar habilitada. Em armazenamento você não tem muito o que alterar. Aqui em rede, isso aqui é um ponto importante. O VirtualBox ele permite que você configure até 4 adaptadores de rede, tá? Por padrão, nós temos apenas aqui um adaptador de rede, E ele pergunta conectado a. Então aqui você tem a opção de NAT, tá? Rede NAT, modo bridge, rede interna e exclusivo de hospedeiro. Então isso aqui daria uma mega aula, falar só sobre esse ponto aqui de rede, tá? Mas quando você coloca em modo bridge, por exemplo,
e aqui você seleciona a interface da sua rede, que no meu caso aqui, como eu estou usando o Linux, estou com essa rede, esse adaptador sem fio, essa interface sem fio. Então é como se a sua máquina virtual fizesse ou estivesse presente fisicamente na rede. Então se você tem um DHCP na rede, que é quem distribui os IPs aí, dinamicamente, ele vai ceder um IP para a sua máquina virtual. Ele vai ser visível pelas outras máquinas físicas da sua rede. Se você coloca aqui em, por exemplo, rede exclusiva de hospedeiro, aqui você está criando uma rede exclusiva com a sua máquina hospedeira e as outras máquinas virtuais, caso estejam configuradas dessa forma. O interessante é que quando você seleciona essa opção aqui, é interessante primeiro você vir aqui em preferências, rede, tá? Redes exclusivas de hospedeiro, você pode vir aqui e adicionar uma nova rede. Então, por padrão, ela já vem, por exemplo, com essa configuração aqui, ó, tá? Que você pode aproveitar aqui do meu, caso o seu não tenha aparecido nada. Então, é só dar uma pausa, copiar. Mas eu acredito que sim, tá? Já vem, você pode criar aqui quantas redes exclusivas de hospedeiro você precisar. Então, voltando aqui para o Kali Linux em rede, você também pode criar uma rede interna, então aqui você dá um nome qualquer. Então basicamente aqui é como se você pegasse um switch e saísse plugando os cabos somente nas máquinas que você configura como rede interna. E aí sem DHCP, sem nada, você que vai ter que fazer toda a configuração de rede. Tá? Aqui em NAT, na verdade, essa máquina não enxerga as outras máquinas virtuais. E as máquinas da sua rede real física também não enxergam essa máquina aqui. Todos os pacotes que saem dessa máquina virtual, eles saem mascarados com o IP da sua máquina hospedeira. Então assim, aqui vai funcionar a internet, aqui vai funcionar a internet e esse aqui não vai funcionar. Então dependendo do que você queira, eu sugiro aqui, pelo menos nesse momento, placa em modo bridge. Tá? A menos que você, usando o Kali Linux, faça uma besteira e saia afetando as máquinas da sua rede. Aqui em USB, tá? Deixa eu plugar aqui um USB. Você pode adicionar dispositivos USB. Deixa eu fechar aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu General USB Flash Disks. O que isso aqui faz? Aqui permite que você adicione dispositivos USB para quando a máquina estiver rodando, ele seja capturado para a máquina virtual. Tá? Até porque você não pode usar o mesmo pendrive, por exemplo, na máquina hospedeira e na máquina virtual, somente em uma delas. Embora você possa alterar isso aqui on the fly, ou seja, enquanto a máquina estiver rodando. Aí se você coloca um adaptador de rede sem fio, um adaptador Bluetooth, ou qualquer outra coisa que você queira que é USB, você pode acrescentar aqui e jogar para a máquina virtual. Então se a máquina estiver rodando, por padrão, ele já é roteado para a máquina virtual. Se você quiser remover, você pode fazer isso aqui. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa comentar. Além do USB, é importante aqui pastas compartilhadas. Então, isso aqui basicamente permite com que você escolha diretórios no seu sistema padrão, tá? No seu sistema hospedeiro, que sejam visíveis aqui para o Kali Linux, tá? Ou a distribuição que você estiver utilizando. Então, você pode vir aqui em mais, você vai escolher aqui o caminho da pasta, por exemplo, material, que como eu sempre gosto de fazer. Aqui é o nome da pasta que você vai ver dentro lá do Kali Linux, tá? Já vai aparecer um ícone na área de trabalho. Você pode escolher apenas leitura ou não, tá? Se você tiver medo de dentro do Kali Linux fazer alguma alteração. E você pode marcar aqui montar automaticamente, tá? Que é como eu vou exatamente deixar. Feito isso, ok. E pelo menos para esse momento a máquina virtual está pronta, tá? Já configuramos rede, já compartilhamos a pasta com o material e já vou mostrar exatamente agora como você pode ligar a máquina virtual uma vez ela toda configurada. Basta você vir aqui em iniciar e a máquina virtual ela vai ser iniciada, tá? Ok, carregou a máquina. Então, uma vez carregado, ele pede aqui o nome do usuário, que nesse nosso caso aqui vai ser root, e a senha que é root ao contrário, ou seja, T-O-O-R, conforme eu coloquei lá no seu mapa mental, ok? Então, muito bem, esse aqui é a área de trabalho. Eu vou deixar para falar no próximo módulo, mas quero frisar, pelo menos nesse momento aqui, só a pasta material que nós compartilhamos aqui com a máquina virtual já está presente. Se você quiser acessar, é só clicar 2 vezes que você tem acesso aos arquivos do interior do diretório, ok?